Fala galerinha, beleza pessoal? Retomamos o nosso segundo semestre aí, gente, fazendo uma revisão do nosso primeiro semestre. Basicamente, o nosso estudo, gente, foi somente dinâmica, gente. Aplicação das leis de Newton, né? E nós vimos que isso aqui é um assunto muito vasto, pessoal. Por isso nós vamos continuar aí com as aplicações de leis de Newton, porém vamos fazer uma revisão aqui breve, para que a gente inicie o nosso segundo semestre com o pé direito, gente. Vamos lá. Dinâmica. Esse é o nosso objeto de estudo dentro da Física 4, pessoal. Até então, a Física 4 ficou exclusivamente com dinâmica, que é uma parte da mecânica que, assim como ela, estuda o movimento dos corpos, porém se preocupando com as causas. O que causou o movimento, gente? E a isso, lógico, o pai que explica tudo, Newton, estabeleceu as suas leis, pessoal. A primeira lei, a chamada lei da inércia, pessoal. Temos que tomar muito cuidado para não confundir aqui a lei da inércia com a palavra inércia. Qual é o significado físico, pessoal, da palavra inércia? Inércia é uma propriedade da matéria, assim como carga elétrica, pessoal, como agitação térmica das moléculas. Inércia também é uma propriedade da matéria, está embutido na matéria. E quanto mais matéria, maior é a sua inércia. Inércia, então, está relacionada com massa de um corpo. Quanto maior a massa desse corpo, lógico, maior a sua inércia. Está associada à massa. Mas e a primeira lei de Newton? Nós também chamamos de inércia. Como a gente faz a relação? Essa ideia é para estabelecer essa propriedade que existe na matéria. A inércia é causadora, pessoal, do estado natural que um corpo se encontra, ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Por isso nós estabelecemos esse enunciado, que todo corpo em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio, exceto se uma força contrária ao seu estado natural agir no sistema. E como seria o estado natural? O estado natural, pessoal, seria um corpo em equilíbrio. O corpo, então, se encontraria em equilíbrio. Essa situação, a gente pode ter o tal equilíbrio estático, como eu havia dito para vocês, pessoal, repouso. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é tirar ele do repouso. Por isso, lei da inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia. Já o corpo também pode estar em seu estado natural, em equilíbrio, dinâmico, que a gente também chama de cinético, tá, pessoal? Aqui é em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo somente e uniforme, pessoal. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, mais difícil é tirar um corpo dessa situação de movimento retilíneo uniforme. Então imagina, né, a situação. Eu aqui, pessoal, e o trico. O trico, massa pequena, menor inércia. Eu, massa um pouquinho maior, maior inércia. Se ambos estivermos lado a lado, pessoal, andando em movimento retilíneo uniforme, é lógico que é muito mais fácil alguém parar o trico do que parar a mim. É muito mais difícil parar a mim do que parar o trico, né? Lógico. O trico, pouca inércia, pouca massa, pessoal. Então é fácil de alguém entrar na frente dele e parar ele. Já no meu caso, já fica um pouquinho mais difícil. É mais difícil, então, me tirar da situação de movimento retilíneo uniforme porque maior a minha massa. Aqui a gente começa a pensar um pouquinho matematicamente agora. Essas duas situações, pessoal, repouso ou movimento retilíneo uniforme, são situações que a velocidade vetorial não muda. Em repouso, nós temos a situação que a velocidade vetorial, pessoal, é nula. Então esse corpo está parado. A velocidade vetorial é nula. E no outro equilíbrio, na outra situação de estado natural de um corpo, o MRU, pessoal, esse corpo possui velocidade vetorial constante. E o que eu quero dizer que não muda a velocidade, pessoal? Não temos aceleração.
A primeira lei de Newton, se eu fosse colocar matematicamente no fundo do coração de cada um de vocês, eu escreveria ela assim, pessoal. Seriam situações onde o corpo não possui nenhuma aceleração. A primeira lei de Newton é basicamente, matematicamente, esse raciocínio, pessoal. O corpo não possui aceleração. Em que situações um corpo não possui aceleração? Ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. É assim que nós estabelecemos, então, a primeira lei de Newton, pessoal. Quanto maior a massa, maior a inércia, mais difícil é tirar esse corpo da situação natural que ele se encontra. Estático ou dinâmico, que também é chamado de cinético. Mas e se o corpo tiver aceleração? E se esse corpo for dotado de velocidade vetorial diferente de zero, pessoal? Nós saímos da primeira lei de Newton e caímos no colo da segunda lei de Newton, pessoal. A segunda lei de Newton também tem nome, né? Assim como a primeira, a inércia, a segunda lei de Newton é chamada equação fundamental da dinâmica. E ela relaciona, gente, força resultante tem que ser a resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Cuidado com isso, gente. Um corpo só não é provido de força. Força é devido ao produto massa vezes aceleração. Então não é uma característica de um único corpo. É devido às situações que esse corpo pode se encontrar. Vamos imaginar esse canetão, pessoal. Esse canetão eu vou imprimir uma aceleração nele aqui. Lógico, como? Aplicando um agente externo, uma força. Então força não é característica de um corpo, e sim devido a um agente externo. Essa é a relação entre corpos. Então existe um agente externo que aplica uma aceleração. Mas como ele vai aplicar essa aceleração? Devido a uma força. A força, então, pessoal, é característica entre corpos e não de um corpo. Alguns aí, né, vão se lembrar de algum desenho que o cara falava, eu tenho a força. Não, você não tem a força. Você aplica a força em algum objeto, em um corpo fora do sistema. Você vai aplicar isso aqui em algo, em um determinado corpo. Mas se é vetor, a gente tem que se preocupar com isso aqui. E no primeiro semestre, muitos de nós, pessoal, se perderam nessa definição. O módulo, pessoal, é força resultante igual ao produto da massa vezes a aceleração. A unidade de medida no sistema internacional, Newton, pessoal. Cuidado, né? Vamos na base aqui. O símbolo da unidade de medida Newton, pessoal, é um N maiúsculo. Mas se eu for escrever a unidade Newton, eu tenho que escrever ele em minúsculo, mesmo sendo nome de pessoa, tá, pessoal? Então eu tenho que vir aqui, ó, Newton. Escrevendo a unidade de medida. Outras unidades vão aparecer aqui, né, gente? Outras unidades que vale a pena a gente relembrar. Relação entre Newton e quilograma-força, gente. Um Newton equivale à gravidade local em kgf. Vamos lembrar, pessoal, essa gravidade local? Como assim, Marcos, que um Newton vale gravidade local quilograma-força? Nós sabemos, e nosso próximo estudo no segundo semestre, pessoal, que a aceleração gravitacional depende da altura que nós nos encontramos da superfície da Terra. Quanto mais alto, vocês vão ver que a gravidade vai ter diferença, vai ter alteração no valor da gravidade. A nível do mar, a gente considera como 10 metros por segundo ao quadrado, né? A rigor 9,86, mas a gente arredonda. Quanto mais alto, mais longe da superfície, menor é o valor da gravidade local, pessoal. Então, cuidado. Aqui em Maringá, por exemplo, a gravidade é 9,83 em média, pessoal, em alguns pontos. Então, um Newton aqui em Maringá vale 9,83 kgf.
Já na Lua, uma aceleração gravitacional vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então lá na Lua, 1 Newton vai valer 1,6 quilograma-força. Imaginemos que nós vamos a um lugar onde a gravidade vale 20. Então lá nesse local, 1 Newton vale 20 quilograma-força. Outra unidade pouco cobrada, gente, mas pode aparecer, é a relação entre Newton e Dina. 1 Newton é 10 a quinta Dina, pessoal. Dina é a unidade no CGS, onde massa é em grama, tempo em segundo e comprimento em centímetros. Então, 1 Newton equivale a 10 a quinta Dina. Essas são as unidades aí referentes, pessoal, à força. Mas vamos agora na orientação. Isso aqui eu preciso deixar claro para vocês. A associação entre direção e sentido é o que nós chamamos de orientação. Como a gente aplica a segunda lei de Newton em relação à orientação? E orientação é direção e sentido. Direção, pessoal, a força resultante sempre possui a mesma direção da aceleração resultante. A força resultante sempre possui a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração resultante. Por isso que nós dizemos que a força resultante sempre tem a mesma orientação da aceleração resultante. Nós sabemos que temos situações onde só há aceleração centrípeta, movimento circular uniforme, né, gente? Temos situações em que só há aceleração tangencial, a tal aceleração linear. Qual situação? Movimento retilíneo uniformemente variado. Mas existem movimentos que nós possuímos as duas acelerações, tanto a centrípeta quanto a tangencial. Aí é a resultante dessas duas acelerações que vai ser estabelecida a aceleração vetorial. Muito atenção! Essa parte nós gravamos uma videoaula, pessoal, no primeiro semestre e é conteúdo também do Mendonça. A aceleração resultante depende se o corpo é dotado de tangencial, de centrípeta. A resultante depende se o corpo possui aceleração ou tangencial, ou centrípeta, ou ambas. E aí, fechamos na terceira lei de Newton, né, pessoal? Aqui eu preocupei muito o tempo todo que nós estivemos passando, explicando para vocês força, força, explicando onde está a ação e onde está a reação. Então, no nosso primeiro semestre, a minha maior preocupação foi essa. Quando nós desenhávamos as forças, pessoal, sempre se perguntando onde está a resultante. Sempre se perguntando onde está a resultante. E onde está a reação de cada força, tá? Então essa força, onde está a reação dela? A força peso, onde está a reação? No centro da Terra. A força normal, onde está? Está na superfície de contato. A força de tração, pessoal, onde que estava a reação? Na mão de quem estava aplicando, lembra? Nós desenhávamos as trações nas extremidades da corda e aquelas forças que nós desenhávamos não era para ação e reação. A ação era de um agente externo na corda, a reação na corda para dentro. Aí ela transmitia na outra ponta da corda e agia num corpo ou fora. Então, força em cordas nada mais era do que, pessoal, uma transmissão de um agente A para a corda e da corda para um agente B. Cuidado com essa daqui. E como nós enunciávamos a ação e reação? Se um corpo A aplica uma força em um corpo B, este reage em A com uma força de mesmo módulo. Parou. Lembra desse exemplo clássico, pessoal? Em uma luta de boxe, não existe quem bate ou quem apanha. Porque com a mesma intensidade que um lutador dá um soco, pessoal, no rosto do outro, o outro dá um rosto na mão dele. É por isso que os lutadores precisam enfaixar a mão, porque ele vai receber uma força com a mesma intensidade do que ele aplica. A intensidade da força com que ele aplica o soco, ele recebe no próprio pulso.
Então é mesmo módulo. Aí entramos num exemplo em sala, nas nossas aulas presenciais ainda, que um de vocês perguntou, Marcos, mas e se nós dermos um soco e quebrar a parede ou o maxilar do seu adversário? A reação é a mesma. Se eu bater aqui, pessoal, com 10 newtons no quadro, ele vai reagir com 10 newtons na minha mão. Se eu bater com 50 newtons, ele vai reagir com 50. Se eu der um soco, pessoal, capaz de quebrar esse quadro de 1000 newtons e na minha mão, vou receber os mesmos 1000 newtons. Porém, a direção sempre é oposta. Perdão, gente. É sempre a mesma direção. Oposto é o sentido. Se eu aplico um soco na horizontal, a reação também vai ser na horizontal, porém o sentido contrário à aplicação. O par ação e reação nunca se anula, gente. O par ação e reação nunca se anula. Por quê? Porque a ação está em um corpo A, a reação em um corpo B. Então não tem como duas forças em corpos distintos se anularem. O par ação e reação não se anulam. E outra observação, que direto é perguntado isso, pessoal, a ação e a reação acontecem simultaneamente? Sim. Gente, ação e reação acontecem simultaneamente. O mesmo instante em que o corpo A aplica uma força em B, B já reage no corpo A. Isso é simultâneo. E como nós poderíamos escrever matematicamente a terceira lei de Newton? Se a primeira lei de Newton, gente, matematicamente eu posso pensar que a aceleração resultante, a tal vetorial, é nula, a segunda lei de Newton, matematicamente, é força resultante igual ao produto da massa vezes a aceleração, e a terceira lei de Newton. Gente, colocar aqui para o meu quadro ficar mais bonitinho. Matematicamente, não tem espaço ali. Eu escreveria que a força que A aplica em B é o mesmo módulo da que B aplica em A. Mas nós estamos falando vetorialmente. Força é uma grandeza vetorial. Então eu preciso representar assim, um seta em cima, lembra? Mas está faltando algo. Se eu escrever dessa forma, força que A aplica em B é igual que B aplica em A, nós estamos falando que nós temos dois vetores iguais. Dois vetores idênticos, que possuem o mesmo módulo, assim como a lei de Newton, mesma direção, assim como a lei de Newton, mas o sentido é o oposto. E como nós fazemos um vetor oposto, pessoal? Atribuímos o sinal de menos. Olha só como matematicamente nós escrevemos a terceira lei de Newton. Força que A aplica em B, o vetor força que A aplica em B, é igual a menos vetor oposto, que força aplica B aplica em A vetorialmente. Fizemos muitas situações envolvendo essas leis de Newton. Gente, o nosso primeiro semestre basicamente todo relacionado a um único conteúdo. Mas vocês viram que isso aqui abre um leque, pessoal. Nós vimos plano inclinado, nós vimos polias, nós vimos molas, pessoal. Tudo isso dentro das três leis de Newton, tá? Então, muita atenção a ela. No nosso próximo semestre, agora que se inicia, pessoal, nós ainda vamos fazer exercícios referentes a esse assunto. Ele é muito vasto, né? É muito vasto. Então, a gente vai ter que aplicar isso aqui um pouquinho mais para depois entrar em gravitação, que também está relacionado a Newton. Pessoal, ótimo semestre, tamo junto, tá, pessoal? Boa sorte, tchau, tchau!